Excelentíssimo senhor presidente, hoje gostaria de quebrar também um pouco o protocolo aqui. Inicialmente sempre cumprimento os colegas vereadores, mas hoje eu vou iniciar cumprimentando aquelas e aqueles que, na minha opinião, considero as maiores autoridades desse município. Os professores já se retiraram do plenário, as que estavam aqui e foram homenageadas, mas cumprimento a todos os nossos professores que nos assistem em casa. Os professores aqui, remanescentes, que estão presentes aqui, o professor Edinho, demais professores de educação física, em especial a professora Thaís, né, colega vereadora, professor Cordovan, né. Não poderia hoje deixar de passar em branco e usar esse importante espaço para falar da importância dessa categoria para a nossa sociedade como um todo. Município, Estado, União, mundo. Na condição de representante de uma entidade que defende os interesses previdenciários, trabalhistas e a valorização do professor, é importante fazer a reflexão que nos trouxe a professora Adria, né, a respeito da nossa educação. Já pensou se, ou pensamos nós, se nós ganhássemos um pouquinho de cada profissional que ela citou aqui, em que extrapola as prerrogativas do professor, médico, psicólogo, advogado, não obstante ser professor, né? Nossa valorização em que pese a remuneração seria muito maior, né? Então, todas as nações desenvolvidas do mundo colocam a educação como prioridade. O que nós vemos no nosso país é educação como prioridade, muito no discurso, né? E aqui não é uma crítica ao município de União Vitória, atual gestão, anterior. É algo sistêmico, histórico, né, desde 1500. Né? Quando o problema é sistêmico, quando há falhas no sistema, alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que corrigir. E quem corrige essas falhas hoje é o professor. Se virando, né, em tantos profissionais para poder instruir, ensinar, professar, né, aos nossos alunos. É importante, né, mencionar que a educação deve ser prioridade na prática, como bem colocou a professora Adria aqui. Então, hoje deveria ser um dia somente de homenagem, senhores vereadores e vereadoras, né? Mas, como a professora falou, nós não queremos homenagens vazias, nós queremos a valorização na essência, e não somente remuneratória. Hoje, nossa valorização carece de outros elementos, né? O respeito, a autoridade professor. Como eu citei no início, as maiores autoridades devem ser os professores, porque sem professor não há nenhuma outra autoridade, nem delegado, nem juiz, nem vereador, nem prefeito, governador, presidente, senador. Todos passam pelo professor, e a sociedade, como todo segmento, deve, em todos os segmentos, poder executivo, legislativo, judiciário, igrejas, ONGs, sociedade como todo, deve respeitar o professor e sua autoridade. Eu trago aqui um artigo do professor Walter Matos da Costa, que colabora muito com o que a professora Adria trouxe aqui e que em algum momento, outrora, eu já trouxe em discussão nesta casa. E ele fala: a falência da profissão professor, desvalorização salarial, condições precárias, falta de reconhecimento social, afastam docentes da sala de aula. As evidências são claras e incontornáveis. A profissão docente caminha a passos largos para a falência.
Em 2018, o Brasil amargou a última posição no ranking global de status do professor, segundo o levantamento da Varkey Foundation, publicado no portal G1. Desde então, o cenário não só permanece crítico, como se agravou, refletindo um projeto estrutural que desvaloriza quem ensina. Professores de educação básica seguem mal remunerados, expostos à violência e sem um mínimo de reconhecimento social ou condições materiais adequadas para exercer sua função. Porque, afinal, uma das profissões mais estratégicas para o futuro coletivo é tratada como descartável? Em 2025, mais de 79% dos professores disseram já ter pensado em abandonar a carreira. Segundo a reportagem da Isto É Dinheiro. É alarmante, mas não surpreende. Os motivos? Baixos salários, condições precárias, violência simbólica e física, invisibilidade política. De novo, não são apenas números, são sintomas de um projeto que naturaliza a desvalorização estrutural de quem educa. Os sinais estão por toda parte. Sou obrigado, segundo aqui o autor do artigo, mais uma vez a insistir em minhas teses. No artigo, Sem Rodeios, os professores ganham muito mal, publicado na ICL Notícias, de 13 de novembro de 2024, apontei o óbvio, que o discurso oficial insiste em contornar, sem valorização real do trabalho docente. Qualquer discurso sobre melhoria da educação é farsa. Não há dignidade possível na profissão que obriga seus profissionais a viverem em constante estresse financeiro, emocional e físico. É nesse contexto que ONGs, como Todos pela Educação, dentre outras, se tornam protagonistas do debate político, ocupando espaços de formulação sem jamais pisarem no solo concreto das escolas públicas brasileiras e suas salas de aulas precárias. Recebem milhões sem enfrentar o calor escaldante daqueles ambientes superlotados e nem o desprezo institucional que se tornou norma. Em artigo recente, a tragédia da superlotação nas escolas públicas brasileiras e o descaso com a educação, no ICL, em 18 de março de 2025, discutiu o abuso de crianças, o absurdo de crianças e professores confinados em salas com altas temperaturas, típicas do nosso verão. E ainda se espera que esses corpos suados e exaustos produzam excelência pedagógica. A falência da profissão docente não é furto do acaso, é o desdobramento coerente de um sistema que, como bem analisou Michel Foucault, disciplina os corpos para garantir a manutenção da ordem social. Nesse modelo, a educação pública, e com ela seus principais agentes, professores e alunos, deve ser domesticada e não emancipada. Quando um docente recusa essa lógica de submissão, ergue a voz, denuncia as contradições estruturais e propõe caminhos de transformação, torna-se alvo. Pode ser silenciado, transferido compulsoriamente para outra unidade do ano letivo seguinte, ou mais, frequentemente, simplesmente ignorado pelo aparato burocrático que finge escutá-lo. Paulo Freire perseverava na ideia de que ensinar é um ato político. A recusa em garantir salários decentes e condições básicas é, portanto, uma declaração política. Um ataque à possibilidade de emancipação que o ato educativo carrega. Ao desvalorizar o professor, desarma-se a crítica. Ao abandonar a escola, neutraliza-se o pensamento. Insisto, é preciso dizer que, com todas as letras, não há reconhecimento efetivo sem aumento salarial real.
Esse foi ponto central do artigo Valorização dos Professores sem Aumento Real de Salário. É isso mesmo. ICL Notícia, 15 de janeiro de 2025. As promessas de reconhecimento, planos de carreiras e bonificações condicionadas às metas absurdas são migalhas transvertidas de política pública. Dignidade profissional que não aparece no contra-cheque é só propaganda. Gramsci alertava para o papel dos intelectuais orgânicos na transformação social. Mas no Brasil de hoje, que ainda escuta os professores, os verdadeiros intelectuais orgânicos da educação básica, as vozes autorizadas continuam sendo a dos especialistas de terno, das fundações empresariais e de influencers educacionais que jamais pisaram em sala de aula num bairro periférico. A quem serve esse silenciamento? Pierre Bourdieu demonstrou que a escola tende a reproduzir as estruturas de dominação social. Mas o que acontece quando o professor, peça central nesse processo, entra em colapso? Quando não suporta, já não aguenta, já não encontra forças para continuar? Um sistema que se alimenta de precariedade só pode se sustentar pela exploração e pela culpa. Se o aluno não aprende, a responsabilidade recai sobre o docente. Se é bem-sucedido, as secretarias de educação correm para capitalizar o feito na imprensa. Mas quem responsabiliza o Estado por não oferecer sequer o mínimo necessário para o trabalho pedagógico acontecer? Já em sala de aula, o Lugar Perigoso, ICL Notícias, 22 de março de 2025, discutiu como a violência contra os professores se tornou banalizada. Não apenas as agressões físicas ou verbais, mas violência institucional de ser jogado em contextos hostis, com turmas de 40 alunos, sem ventilador, sem apoio, sem reconhecimento. Isso não é o acaso, é a expressão planejada de um modelo excludente. O historiador Edward Thompson, que além de seus estudos sobre a formação cultural da classe operária inglesa, foi também professor de trabalhadores adultos. Ensinou-nos a compreender a classe a partir da experiência vivida. E a experiência dos professores brasileiros hoje é de angústia, esgotamento e abandono. A cada semestre, mais docentes adoecem. A cada ano, corremos riscos de talentos se afastarem da profissão. Muitos entram com licenças médicas, desgastados física e emocionalmente, e o que desfalca ainda mais as escolas. A cada discurso oficial, acumula-se mais cinismo, transvertido de reconhecimento. Em pesquisa intitulada Perfil e Desafios dos Professores de Educação Básica no Brasil, divulgada em 8 de maio de 2024 pelo Instituto CEMESP e publicada na reportagem 8 em cada 10 professores já pensaram em desistir da carreira, da Isto é Dinheiro, revelou que 79,4% dos docentes já consideraram abandonar a profissão. O levantamento é realizado entre os dias 10 e 31 de março, com 444 professores de todas as regiões do país, aponta como principais fatores o baixo retorno financeiro, a ausência de reconhecimento, a sobrecarga de trabalho e a violência escolar. Mais da metade dos entrevistados, 52,3%, relataram ter sido vítimas de agressões verbais, intimidações, assédio moral, injúria racial e ameaças, muitas vezes praticado por alunos, responsáveis e até colegas de trabalho. Ainda assim, a matéria tende a revestir essa tragédia com possíveis elogios à vocação do professor, ao exaltar a persistência individual, talvez resiliência. O texto apaga o papel do Estado e reforça a lógica meritocrática que isenta os responsáveis pelas políticas públicas. Não se trata de desconhecimento, mas de fidelidade ideológica ou capital, sobretudo financeiro. Não deseja professores pensantes, deseja técnicos obedientes, não quer sujeitos críticos, mas operários silenciosos. Reduz a educação a um braço da produtividade e a docência a um mecanismo de controle social. É preciso compensação justa, jornada humana, espaço de escuta, reconstrução da autoridade do docente,
reconstrução da autoridade do docente. É preciso romper com o cinismo tecnocrático, que fala em inovação pedagógica sem ouvir os profissionais que sustentam, com o próprio corpo, o frágil edifício da escola pública. Nada mudará enquanto o professor for tratado como uma peça substituível num sistema que lucra com a precarização. A crise da profissão docente não é colateral, é central. E de nada for feito com urgência, e se nada for feito com urgência, não será apenas o professor que faltará à escola, será a própria escola que deixará de cumprir seu papel civilizatório. Então, nesse momento, deixo aqui a minha homenagem a todos os colegas, professores do município de União Vitória, do Estado do Paraná, do Brasil, né, e que possamos continuar a nossa batalha, a nossa luta para melhorar a sociedade. Muito obrigado.